Boa noite para você que está aí nos acompanhando. Nós estamos fazendo essa série sobre as bem-aventuranças, porque no próximo trimestre nós vamos estudar sobre o livro de Mateus na nossa EBD. Então é uma boa forma de nós abrirmos, caminho para esse estudo. E eu não sei você, mas as bem-aventuranças, elas, para mim, sempre foram uma parte do ensino de Jesus um pouco enigmático, assim, no sentido de qual o significado delas, o que elas são, para que elas servem, por que que Jesus proferiu esses ensinamentos. E essas perguntas, que a gente faz, tem ajudado a guiar o nosso estudo sobre as bem-aventuranças. Um outro nome também, que talvez você já tenha ouvido falar para bem-aventuranças, são beatitudes, que vem do latim beatitudo, que significa felicidade. Então, isso é para mostrar que esses ensinamentos, ele tem a capacidade de transmitir felicidade, transmitir alegria. E eu quero pegar esse momento, então, para a gente já fazer a leitura da bem-aventurança que nós vamos fazer, e eu vou aproveitar e fazer a oração. Então, está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 8, diz assim o ensinamento de Jesus, Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Uma outra tradução, na King James, por exemplo, ela diz: abençoados são os puros de coração, porque eles verão a Deus. Então, nós vamos nos debruçar sobre esse ensinamento de Jesus e entender o significado de o que é ser limpo de coração e o que significa ver a Deus, Quero convidar você nesse momento a orar comigo e pedir que Deus esteja abençoando essa palavra para que ela fale aos nossos corações. Ó Deus bendito e Pai glorioso, te agradecemos, ó Senhor, pela tua palavra, porque nela nós encontramos aquilo que o Senhor deseja para nós. Nela, ó Deus, nós encontramos a tua vontade. E o meu pedido nesse momento é que o Senhor fale através da minha vida, que o Senhor fale com as pessoas, os meus irmãos, os nossos amigos que estão nos assistindo nesse momento, e que o Senhor complete essa palavra no coração de cada um. E que possamos, ó Deus, buscar a purificação da nossa vida, porque só assim, ó Deus, nós alcançaremos esse objetivo que é ver o Senhor. Esteja conosco sempre, é o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Então, como eu falei para vocês, essas perguntas, o que são as bem-aventuranças, para que elas servem, por que Jesus falou elas, elas são perguntas que nos ajudam a guiar o nosso estudo, mas são perguntas que já foram respondidas durante as últimas mensagens que nós tivemos, Então, eu não vou me demorar sobre elas, mas eu vou respondê-las, até mesmo para que nós tenhamos uma linha de continuidade, para que vocês não fiquem achando que esse sermão está assim, solto, em algum lugar, então eu vou responder rapidamente essas perguntas, e seguir com novas que vão surgir durante essa mensagem. Então, assim nós vamos compreender o texto de uma maneira completa e melhor, e vamos entender o que Jesus gostaria de transmitir para nós e gostaria que nós aprendêssemos através dessas palavras. Bom, nós temos aprendido aqui nas mensagens que bem-aventuranças, elas não são ordens, elas não são leis e muito menos regras. Quando Jesus começou o seu ministério, e começou através da pregação da palavra, ele anunciou que um novo reino estava sendo inaugurado.
o texto bíblico ele vai falar que Jesus começou pregando o evangelho do reino nas cidades ao redor onde ele ficava, e esse reino, né, o reino dos céus, ou o reino de Deus, onde Jesus é o seu rei, foi esse reino que ele veio inaugurar. Foi esse evangelho que Jesus veio transmitir. E todo aquele que viesse a fazer parte desse reino, então deveria proceder de acordo com os princípios que ele estava anunciando. E esses princípios, eles estão espalhados por todos os ensinos de Jesus, e Mateus, de uma forma bem didática, ele agrupa todos esses princípios naquele que ficou conhecido como Sermão da Montanha. Então, o Sermão da Montanha, na verdade, foram vários ensinamentos, vários sermões que Jesus fez ao redor do seu ministério, e Mateus agrupa todos esses ensinos, esses princípios que Jesus queria transmitir a respeito do reino que ele veio inaugurar e coloca tudo isso no Sermão da Montanha. Então, as bem-aventuranças, elas são princípios que nós, os súditos de Jesus, devemos aplicar nas nossas vidas. E esses princípios, né, que estão presentes no reino dele, né, são melhor identificados com características não naturais que nós devemos ter, mas que são produzidas em nós pelo Espírito Santo, para que nós sejamos cada vez mais parecidos com o rei deste reino, que é Jesus. Então, resumindo, as beatitudes, né, como eu falei lá no início, eles são princípios morais que Jesus ensinou aos seus discípulos. E eles servem para ajustar a nossa conduta em direção ao reino dos céus. E essas bem-aventuranças, elas foram ensinadas por Cristo como características que não são naturais, mas que ele espera que os seus súditos possuam. Até agora, nós já aprendemos 5 bem-aventuranças, né? Vamos relembrar, recapitular quais foram essas 5 bem-aventuranças que nós já aprendemos? Pobres de espírito, aqueles que choram, os mansos ou humildes, os que têm fome e sede de justiça, e hoje pela manhã nós aprendemos sobre os misericordiosos. Então, nesse instante, nós vamos agora adentrar no significado, né, na bem-aventurança dos puros de coração que verão a Deus. Só que, nesse momento, você pode estar se perguntando da sua casa, né? Por que que essa promessa de ver a Deus, ela é feita só agora? O objetivo principal do cristianismo não é ver a Deus? Afinal de contas, né, Adão lá no jardim caiu com o pecado, e antes ele não conversava diretamente com Deus, e por causa do pecado ele não foi separado de Deus. E para restaurar esse relacionamento, Deus então não envia Jesus para morrer na cruz e justamente restaurar esse relacionamento quebrado, ou seja, nós agora podemos ver face a face a Deus. Então, por que só agora que Jesus vai falar sobre isso, né? Quase que é no final das beatitudes. Depois dessa bem-aventurança, nós temos apenas mais 2. Por que que Jesus vai falar sobre sobre essa promessa de ver a Deus justamente agora? Quer dizer, somente agora. Então, a verdade, meus amigos, é que nós só podemos ser puros se nós soubermos que nós somos impuros. Nós reconhecemos a nossa necessidade de limpeza apenas quando vemos a impureza que está em nós. É que nem uma roupa. Nós só vemos a necessidade de lavar uma roupa quando vemos que ela está suja. Então, para que o nosso interior seja limpo, ele precisa, antes de tudo, nós precisamos ser pobres de espírito, ou seja, reconhecer que nós não temos nada a oferecer a Deus pela nossa salvação. Nós temos que chorar pelos nossos pecados.
nós temos que ser humildes, reconhecendo assim que nós somos pequenos e que não somos nada diante de Deus. Somente após essas três atitudes que nós vimos, né, nas três primeiras bem-aventuranças que já foram estudadas, é somente após isso, após o reconhecimento disso diante de Deus, é que Ele vem e mata a nossa fome e sede de justiça, que Ele satisfaz essa nossa necessidade com a sua graça. E nós já vimos isso com a bem-aventurança, né? Felizes aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Então, primeiro nós precisamos reconhecer diante de Deus a nossa miséria, a nossa pequenez, a nossa limitação, a nossa sujeira diante de Deus. Assim, somente quando nós fazemos isso é que Deus vai satisfazer a nossa necessidade pela justiça dele, né, a nossa necessidade pela sua graça, e é somente depois disso que nós conseguimos buscar um coração limpo, conseguimos buscar uma pureza de vida. Então agora nós vamos entrar, nós vamos analisar de perto os termos que fazem parte dessa bem-aventurança. Jesus profere a seguinte frase: bem-aventurados, ou felizes, ou abençoados, os limpos ou puros de coração, porque verão a Deus. Jesus está dizendo o seguinte: eles são felizes. Quem são felizes? Os limpos de coração. E por que eles são felizes? Porque eles verão a Deus. Então, a causa da nossa felicidade é a promessa de que nós veremos a Deus. A razão da nossa felicidade, de acordo com Jesus, é nós sabermos que um dia nós veremos a Deus. Então, o objetivo, né, primordial da nossa vida um dia será atingido. Nós veremos a Deus, o Senhor de todo o universo, o Deus Criador, o nosso Pai Celestial. Veremos a Ele. Mas tem uma condição para nós chegarmos nesse objetivo. E a condição é nós temos que ser limpos de coração. E aqui eu não vou ficar explicando também o significado da bem-aventurança, né, até porque o pastor Bruno e o pastor Jefferson já fizeram isso antes de mim. Eu só vou... tudo aquilo que nós precisamos saber sobre bem-aventurados é que ele significa feliz. Extremamente feliz. Abençoado por Deus. Então, bem-aventurado significa isso, e agora nós vamos entender o significado do termo limpo de coração, ou aqueles de coração limpo. O que significa alguém ser de coração limpo? O que Jesus quis dizer quando disse que o nosso coração precisa ser limpo para vermos a Deus? Geralmente nós associamos, né, o coração como o centro das emoções. Então, nós pensamos que as nossas emoções precisam ser sem pecado. Ou seja, as nossas emoções precisam ser corretas e limpas para com Deus. Né? Que as nossas emoções, elas não podem ter um vício para com Deus. Mas não era isso que Jesus tinha em mente quando ele disse coração. O que Jesus quis dizer quando pensou e disse a palavra coração, era que o coração ele era o centro do ser humano. De onde procediam as vontades, de onde procediam os pensamentos, inclusive as emoções. Se nós abrirmos a nossa Bíblia lá em Mateus 15, 18 e 19, e como nós não temos aqui o texto sendo projetado na nossa tela, eu vou dar um tempo para você procurar e fique com a sua Bíblia à mão, porque nós vamos ver bastante textos bíblicos, né? Então eu vou dar um tempo para você procurar lá na sua Bíblia o texto de Mateus 15, 18 e 19, onde Jesus ele vai
explicar o que ele entendia por coração. Então, diz assim o texto, né? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, as mortes, os adultérios, a fornicação, os furtos, os falsos testemunhos e blasfêmias. Então, nós podemos entender o termo coração como centro da vida física e espiritual, como sendo a sede, a fonte dos pensamentos, das paixões, dos desejos, das afeições, do entendimento, da inteligência, da vontade e do caráter. E por que que esse entendimento sobre o coração é importante? E eu vou responder isso com um exemplo. Vamos pensar da seguinte forma: se um rio ele é poluído apenas em uma parte, né, em uma parte do seu curso, mais para frente ele fica limpo, sozinho. Você talvez já, não sei se você já foi a São Paulo, né, a capital do estado, e um dos rios que passa por meio da capital é o rio Tietê. E naquele trecho, ele é um rio super poluído. Ali não tem vida. Não existe nada que possa ser feito de proveitoso naquele rio. Antigamente as pessoas nadavam naquele rio, antigamente as pessoas faziam concurso de remo, mas hoje ali não pode ser feito nada. É um rio poluído, é um rio morto, é um rio sujo. Mas mais à frente, no interior do estado de São Paulo, o rio Tietê, ele renova em vida. Ele é um rio limpo. Ele é um rio onde as pessoas conseguem passear de barco, as pessoas conseguem nadar, as pessoas conseguem entrar nele, as pessoas vão pescar no rio. Mas se um rio for contaminado ou poluído na sua nascente, ou seja, no seu coração, daí você matou o rio. Ele não tem vida durante todo o seu trajeto, todo o seu curso. Ele é um rio poluído, ele é um rio contaminado, ele é um rio morto. Então, aqui está a necessidade de nós termos o nosso coração limpo. Porque se ele não for limpo, a fonte do nosso ser, do nosso entendimento, dos nossos pensamentos, das nossas emoções, se ele não for limpo, todo o nosso ser continuará sendo poluído. Vamos agora entender, então, o significado do termo limpo e puro. Nós já vimos coração, vamos entender agora limpo e puro. A palavra limpo, ela vem do original grego kataros, que significa exatamente isso, limpo e puro. Mas a limpeza que kataros expressa, ela pode assumir três formas: uma forma física, ritualística e uma forma ética. Então vamos destrinchar esse entendimento para nós compreendermos melhor o que Jesus também quis dizer sobre ser limpo de coração. A limpeza física, aqui, que Catarose expressa, ela está associada com um metal que foi purificado pelo fogo, ou de uma videira, que é a árvore que dá a uva, que foi podada, que foi limpa e está pronta para dar frutos. E aqui eu me recordo da palavra de Jesus, que ele fala, né, está lá em João 15, de 1 a 2, você pode já ir vendo aí esse texto, e Jesus, ele fala essa palavra esperando que nós, os seus discípulos, frutifiquemos e sejamos purificados, para que nós demos mais frutos. Diz assim o texto que está lá em João 15, 1 a 2. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Muitas vezes nós achamos
que a limpeza do coração serve apenas para aqueles muito sujos, né? Aqueles que estão no lamaçal do pecado. Só que esse texto que Jesus nos disse mostra justamente o contrário. Mostra que isso não é verdade. Nós, se estamos produzindo frutos para o reino de Deus, com certeza seremos mais purificados, mais limpos, para que demos mais frutos. E o contrário disso, infelizmente, também é verdade, né? Se não estamos dando frutos, não seremos purificados. A segunda forma de nós entendermos o termo catarós é através da limpeza ritualística, que é aquela limpeza exterior, aquela limpeza que foi exposta na lei de Moisés. Era uma limpeza que deveria indicar uma limpeza interior. Só que o grande problema na época de Jesus, e nós enfrentamos esse problema também nos nossos dias, é que as pessoas acreditavam que mostrar um exterior limpo, mas sem cuidar do seu interior, era o suficiente. Era, sim, era o que a lei, era o que Deus requeria. Só que Jesus vai condenar isso. E ele condena isso quando ele critica os fariseus, e ele faz isso durante todo o seu ministério, ele critica essa falta de, essa hipocrisia nessa classe religiosa que existia na época de Jesus, né, que eram os fariseus. Ele os critica, dizendo o seguinte, está lá no verso 23, no verso 26 do capítulo 23 de Mateus: fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Jesus critica e Jesus aponta essa falha nessa classe durante todo o seu ministério. A necessidade não apenas de você ser limpo de uma forma ritualística, ou seja, no exterior da sua vida. Você precisa ser limpo no seu interior também. Então, nós devemos cuidar para não mostrar uma limpeza, uma pureza exterior, desligada ou desconectada de uma pureza interior. Por exemplo, não adianta nada nós ficarmos mostrando versículos, mensagens bonitas a respeito da Bíblia no nosso Facebook ou no nosso Instagram, mas nós não buscarmos durante a semana uma devoção particular. Deus, não é isso que Deus espera de nós. Deus espera que nós busquemos uma conexão entre as duas coisas, né? Uma conexão entre uma devoção particular no nosso dia a dia, na nossa semana, no nosso interior, uma devoção conectada com um exterior, um aspecto de devoção também exterior, né? Onde nós demonstremos uma diferença da nossa vida. A terceira forma de nós entendermos a palavra katarós é através de uma limpeza ética. E essa limpeza ética está relacionada com a nossa liberdade do pecado e da culpa. Nós somos limpos e purificados do pecado quando nós o confessamos a Deus. Lá em 1 João 1,9 está escrito o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, a purificação dos nossos pecados, ela foi alcançada por intermédio de Jesus na cruz do Calvário. E é somente através do seu sacrifício que nós podemos ter a certeza de que nós somos livres do pecado, de que nós somos livres da culpa e de que nós somos livres para sermos limpos de coração. Mais uma forma de nós associarmos a limpeza ética é através do entendimento que a palavra katarós traz também, de que ela era associada quando nós tínhamos uma substância sem mistura, ou um objeto, né, algo que não estava dividido. Vou exemplificar para vocês. Katarós,
né? Como eu falei, é uma palavra que significa limpo ou puro. E ela era usada também para indicar uma substância sem mistura, ou seja, uma substância pura. Ou um objeto que não foi dividido, ou seja, um objeto inteiro. Por exemplo, se uma moeda ela era cunhada apenas com ouro, ela era pura, ela era limpa, ela era catarós. Agora, se ela fosse cunhada com outros metais, né, e o ser humano é esperto desde o início, tá? Desde o início ele procura burlar, ele procura sonegar, né, o, a, o governo, né? Ele sempre procura ser espertinho e sonegar o governo, né, da moeda vigente. Ele colocava outros metais que não eram apenas o ouro. Então, isso deixava um metal não puro, um metal não catarós. Então, a Bíblia ela é clara quanto a isso, ou seja, sobre a nossa necessidade de não estarmos divididos entre as coisas de Deus e as coisas do mundo. Ou seja, nós temos que ter dentro de nós apenas uma espécie de metal. Tiago, ele nos adverte sobre a necessidade da nossa mente ser purificada quando ela estava dividida. Lá em Tiago 4:8, e eu agora também vou dar um tempo para você procurar, Tiago ele vai explicar sobre isso, vai falar sobre essa necessidade de nós purificarmos a nossa mente quando ela estava dividida. É interessante que Tiago fala purificar a mente quando ela estava dividida e não conformar a nossa mente de um formato só. Ele diz assim, ó, aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores, purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Ou seja, se o nosso coração, o nosso centro das nossas vontades, dos nossos pensamentos, dos nossos desejos não está inteiramente devotado a Deus, então nós precisamos purificá-lo. O nosso coração, como eu falei, é o centro da nossa vida, ou seja, toda a nossa vida. Então precisa estar inteiramente devotado ao Senhor. E aí, nós chegamos no momento que você pode estar perguntando o seguinte: ok, eu entendi que o meu coração, o meu interior, o centro da minha vida, a nascente do meu ser, ele precisa ser puro e precisa ser limpo. Mas como que eu faço isso? E é aqui que está o pulo do gato, né? Muitas pessoas, elas sabem que elas precisam ter uma vida pura, mas não querem se dar ao trabalho de fazer isso. E aqui eu tenho uma novidade para você, que é o seguinte: a pureza de vida, ela não é algo que você realiza. Pelo menos não de uma forma completa. Vamos dizer que ela é uma tarefa dividida entre você e Deus. Deus faz a parte dele e você faz a sua. Qual que é a parte de Deus? A parte de Deus é dar a pureza. A pureza, ela precisa vir de Deus. Ela não dá para você retirar pureza de um lugar que é inteiramente sujo. É como se eu buscasse algo limpo num esgoto. Eu não vou encontrar pureza num lugar dentro de um esgoto. Então a pureza, ela precisa vir de fora. E a pureza, então, ela vem de Deus. E a Bíblia está em consonância com isso, né, com esse pensamento, porque existem diversos versículos que apontam que Deus é quem realiza a purificação do nosso coração. Lá no Salmo 51:10, pode já ir abrindo aí a sua Bíblia, o autor do Salmo, ele está clamando a Deus. A gente pode até imaginar como que alguém gritando e pedindo essa ajuda para ele, para Deus. O salmista diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Paulo ele vai escrever na sua carta lá aos Filipenses que
vai afirmar, né, que Deus é quem vai completar a obra que em nós já está acontecendo, ou seja, a nossa purificação contínua. Lá no capítulo 1, verso 6 de Filipenses, diz assim o apóstolo Paulo: tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. Então, nós podemos entender e compreender que Deus é quem faz a obra em nós. A purificação vem dele, porque não existe nada de puro dentro de mim. A purificação do meu coração só pode vir de fora. Então, mas aí você pode perguntar, mas qual que é a minha parte? E aqui eu também vou tentar ser um pouco cirúrgico, porque esse tema, ele merece todo um sermão à parte, né? Por exemplo, como purificar o nosso coração, ou como purificar a nossa vida. Aí, pastor, uma sugestão para a gente trabalhar isso também, né, na nossa IBD, ou no nosso, no púlpito, né? Como purificar o nosso coração, como purificar a nossa vida. E aqui eu vou buscar novamente o texto que está lá em Tiago 4:8, né, para mostrar qual é a nossa parte. Vamos relembrar como Tiago fala para nós. Diz assim: aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores. Purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Então, segundo o apóstolo Tiago, o primeiro passo que nós temos que fazer é nos aproximar de Deus para recebermos a purificação. Precisamos ir à fonte da água para nos lavar. Deixa eu te perguntar uma coisa: dá para você tomar banho sem água? Você consegue se limpar apenas com lenço umedecido? Claro que não. Só que, infelizmente, existem muitas pessoas que vivem as suas vidas pensando, né, apenas usando lenços umedecidos, como a justiça própria, como o cumprimento das leis, pensando que com isso elas estão limpas diante de Deus. Só que para nós estarmos limpos diante de Deus, né, somente através de um banho. Não dá para você ser limpo usando apenas lenço umedecido. E aí, onde que nós achamos a fonte de água? E aí, eu vou me valer, mais uma vez, da palavra de Jesus, que está lá em João 17:17, para mostrar que a fonte da água está, né, nas Escrituras. Jesus diz assim: santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Aqui Jesus está fazendo uma oração muito bonita, pelos seus discípulos, e Jesus pede a Deus para que Deus santifique os seus discípulos na palavra dele, ou seja, na palavra de Deus, porque a palavra dele é a verdade. E aonde nós encontramos então a palavra de Deus? Onde está a palavra de Deus? A Bíblia. Aqui que está a verdade. Essa é a fonte das águas onde nós encontramos o material para nos limpar. E segundo, não dá para nós termos uma lealdade dividida. Não dá para nós pensarmos nas coisas dos céus e nas coisas da terra. Então, se a nossa mente está dividida, se a nossa lealdade não está integralmente em Deus, nós precisamos arrumar isso. Então, a parte de Deus é Ele quem fornece a pureza, é Ele que faz e realiza a obra, mas somos nós que nos achegamos a Ele, mas somos nós que não fazemos a nossa lealdade dividida, não somos nós que temos que pensar apenas nas coisas celestiais e não nas coisas terrenas. E aí nós chegamos, então, nesse momento, no último termo da bem-aventurança, que é verão a Deus. Vocês lembram quais são aquilo que nós vimos já anteriormente? Né? Primeiro, nós somos felizes. Segundo,
nós temos que ser limpos de coração, ou seja, o nosso centro da vida, a nossa fonte do nosso ser, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, da nossa vontade, precisa ser limpo, precisa ser purificado por Deus, e eu tenho também a minha contribuição. Mas, neste momento, entender essa promessa, essa parte, ela é a razão de ser de toda a frase de Jesus, né? Este, como eu falei, é o objetivo, o último objetivo do cristianismo, né? É o objetivo da redenção que Deus nos preparou. Nós só somos felizes de verdade quando nós entendemos que um dia nós veremos a Deus face a face. A separação que hoje existe entre Deus e a humanidade um dia será extinta. Mas, de uma forma, hoje nós já conseguimos ver a Deus. O verbo grego que Jesus usa aqui, ele é o verbo horal, que está conjugado no futuro e significa opsontai. Então, o verbo grego aqui que está no infinitivo é horal e significa ver com os olhos. Esse verbo também pode ser descrito como ver com a mente e também familiarizar-se com uma experiência. Então, o verbo que Jesus usa, ele pode ser traduzido de três formas: ver com os olhos, ver com a mente, familiarizar-se com uma experiência. E aí, aprofundando então nos meus estudos, eu compreendi que ser limpo de coração significa que eu vejo a Deus de alguma forma já nos dias de hoje. Não com esses meus olhos, né? Mas com a minha mente. Ou seja, eu posso conhecer, eu posso saber quem Deus é por meio do meu intelecto, da minha inteligência. Na carta aos Filipenses, Paulo, ele escreve que a oração dele para com os crentes é que eles cresçam no conhecimento de Deus a fim de serem puros. Isso está lá em Filipenses 1, 9 a 10, e diz assim: esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Portanto, conhecermos, né, obtermos o conhecimento de Deus, quem Ele é, como Ele age, quais são os propósitos dele, fazer isso, né, obter esse conhecimento, é uma forma de eu ver com a minha mente quem Deus é. Uma outra forma de nós já vermos a Deus é através daquela outra expressão que eu falei, né, que é familiarizar-se com uma experiência. E aqui eu lembro da experiência de Jó. Se você pegar o capítulo, o livro todo de Jó, você vai compreender Jó tendo experiências atrás de experiências com Deus. Quando Jó passa, então, por todas aquelas situações que nós conhecemos, né, ele perde os seus filhos, ele perde os seus bens, ele perde a sua esposa, os seus amigos o criticam, e Deus conversa com ele. Ao final dessa experiência, Jó responde o seguinte, isso está lá em Jó 42, 1 a 3 e o verso 5. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas e ninguém pode frustrar teus planos. Perguntaste: quem é este que com tanta ignorância questiona a minha sabedoria? Sou eu. Falei de coisas que eu não entendia, coisas maravilhosas demais que eu não conhecia. Antes eu só te conhecia de ouvir falar. Agora eu te vi com meus próprios olhos. E essas duas formas que nós aprendemos aqui, né, são formas espirituais de ver a Deus. Nós vemos a Deus através da nossa fé. Então é pela fé que nós vemos o Deus invisível. Só que a promessa de Jesus,
que nos torna felizes e abençoados é que os puros de coração um dia verão a Deus. Ou seja, o verbo está conjugado, denotando uma ação que acontecerá no futuro. E como eu disse, né, uma forma de entender o verbo grego horal que Jesus usa é ver com os olhos, com esses olhos. Esses nossos olhos, que um dia serão transformados pela glorificação, verão a Deus. Estes olhos que aqui neste mundo choram, terão toda a lágrima enxugada e verão aquele que vai as enxugar. Estes olhos que aqui neste mundo precisam de óculos, né? Ó, eu preciso dos meus óculos aqui para enxergar, não vão precisar dessas lentes para ver a Deus, para ver o soberano Senhor, porque Jesus prometeu. E eu creio na promessa de Jesus. O verbo, no original, ele opsontai. E esse mesmo verbo, ele está escrito em mais uma maravilhosa promessa que nós encontramos no livro de Apocalipse, lá no capítulo 22, verso 3 e 4. Então, o mesmo verbo que Jesus usa é o verbo que João usa lá em Apocalipse, capítulo 22, verso 3 e 4. Diz assim: e ali aonde? Na Nova Jerusalém, no céu onde nós vamos habitar, nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E aqui está o verbo: e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. Portanto, meus amigos, vejam que nós vivemos com esta grande promessa de que um dia nós veremos a Deus face a face com estes mesmos olhos que nós temos hoje. E aqui eu já vou me aproximando para o final mesmo. Peço aí até para o Eduardo, né, e a Thaís ficarem prontos aí para logo depois cantarmos um cântico muito bonito. Eu confesso que estudar e preparar esta mensagem me mostrou que eu preciso muito, muito mesmo da purificação de Deus na minha vida. Eu preciso reconhecer que o meu coração, ele está sujo, e é sujo, por causa do pecado, ou seja, a minha nascente está contaminada. Eu preciso reconhecer que eu tenho que me aproximar de Deus para que o meu coração seja limpo. Eu preciso reconhecer que só nele eu encontro a verdadeira pureza. E eu preciso buscar em sua palavra a santificação, né, a pureza de vida. E eu preciso me alegrar com a singular promessa de que assim, um dia eu verei a Deus com esses mesmos olhos. Verei aquele que pela fé eu já vejo hoje, o meu Senhor e Salvador. E para encerrar, eu gostaria de ler com vocês um último versículo que se encontra lá no livro de Jó, no capítulo 19, os versos 25 e 27. E aí eu quero fazer um convite para você, que se você se identificou com tudo aquilo que eu falei, se você compreendeu o significado dessa bem-aventurança, né, dessa promessa maravilhosa que Jesus nos fez, qual? De que nós um dia veremos a Deus se o nosso coração for limpo, for puro. Eu quero convidar você a ler comigo esse verso, esse texto. Então, relembrando, está lá em Jó, capítulo 19, verso 25 e 27. Eu quero convidar você a ler comigo. Vamos lá? Quanto a mim, sei que o meu Redentor vive e que um dia, por fim, ele se levantará sobre a terra. Eu o verei por mim mesmo. Sim, o verei com os meus próprios olhos. Meu coração muito anseia por esse dia. Que Deus complete essa palavra no seu coração e nos ajude a sermos
limpos. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai bendito, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, por esta bem-aventurança que Jesus nos presenteia com essa singular promessa de que, se nós formos limpos de coração, nós um dia veremos ao Senhor. E nós ansiamos isso com uma grande expectativa. E rogamos, então, que o Senhor nos purifique de todo pecado, que o Senhor limpe o nosso interior, que o Senhor traga a pureza para a nossa vida, para o nosso coração. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus.